Olá novamente, estamos no 10º dia do nosso estudo do Evangelho de João. Hoje vamos estar a ver capítulo 6, mais uma história incrível. Ontem nós estivemos a ver uma história em que Jesus esteve em Jerusalém, fez aquele milagre incrível, mas depois houve ali uma enorme confusão, os judeus começaram a persegui-lo. Ele então decide atravessar o mar da Galileia para encontrar um sítio onde pudesse estar a sós com os seus discípulos. Subiu então a uma montanha, mas por esta altura a sua fama já estava a espalhar tanto que as pessoas seguiram-no, viram ele entrar no barco, foram atrás dele, deram a volta àquele mar para o encontrar ali no monte. Então, enquanto ele está lá com os seus discípulos, ele olha e vê uma enorme multidão. A Bíblia fala em cerca de 5.000 homens, mas isso provavelmente não leva em conta as suas mulheres e nem os seus filhos, por isso muito provavelmente mais de 10.000 pessoas ali na colina daquela montanha, e Jesus simplesmente à procura de um pouco de espaço. É interessante ver como ele não fica chateado, ele não reage a tudo aquilo, mas em vez disso ele move-se novamente por compaixão. Ele fica, mas é preocupado com aquelas pessoas, o que é que elas vão comer? Começa logo a pensar no jantar. E vemos novamente essa paixão, a compaixão que Jesus tem por aquelas pessoas. Então, Jesus, no fundo, o que ele faz é ele vê ali uma oportunidade para ensinar uma lição importante aos seus discípulos e àquela multidão. Então, ele chama um dos seus discípulos, o Filipe, que por acaso era ali daquela zona, e ele pergunta: olha, onde é que nós podemos comprar pão para este povo comer? E Filipe começa a fazer as suas contas. Quer dizer, pão para 10.000 pessoas, não há padaria que consiga fornecer esse tipo de pão. E mesmo que houvesse, não temos dinheiro para pagar isso. Seria uma fortuna. É uma missão impossível. Mas Jesus já sabia isso. A Bíblia diz-nos que Jesus fez a pergunta a Filipe para o testar, apesar de já saber aquilo que ele ia fazer. Entretanto, André, outro dos discípulos, tinha andado a perguntar ali na multidão se alguém tinha comida, e tinha voltado a Jesus simplesmente com uma simples merenda que um rapaz tinha ali, que eram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: então mandem sentar a multidão. E assim fizeram os discípulos. Jesus então foi para um lugar bem visível para que todos pudessem ver. Ele levantou o pão e os peixes e simplesmente deu graças a Deus, agradeceu a Deus por aquele alimento. E depois pediu aos seus discípulos para distribuírem pela multidão. E assim fizeram. E à medida que iam distribuindo, o pão não acabava, nem o peixe acabava, e toda a gente ali foi alimentado. Ao ponto de, no final, recolherem as sobras e tinha sobrado 12 cestos de pães e peixes. Toda a gente comeu bem e ainda sobrou comida. Então imaginem a cena, imaginem a alegria daquele momento. E claro, a multidão, ao perceber-se daquilo que tinha acontecido, e eles viraram-se para Jesus e de repente pensaram: já sei, é este o homem, o líder que nós estávamos à espera. Eles estavam fartos dos romanos, queriam se ver livres da sua opressão. Eles eram um povo invasor naquela altura e eles estavam à procura de um rei, e eles então olharam para Jesus: é este o rei que nós precisamos para nos livrarmos dos romanos, e quiseram fazer de Jesus rei à força. Mas Jesus, em vez disso, retira-se novamente para estar sozinho e dá instruções aos seus discípulos para voltarem a atravessar o mar da Galileia. Então, o que é que Jesus está aqui a fazer nesta história? Vemos que ele está a testar a fé dos seus discípulos, está a querer ensiná-los que não importa a situação em que tu estejas, mesmo que seja impossível, humanamente falando, para Deus nada é impossível. Ele testa a obediência dos seus discípulos, de seguirem as instruções dele, mandarem as pessoas sentar e tal. E mais uma vez vemos que ele é exuberante, extravagante com o milagre que ele providencia, alimentando toda a gente ali e ainda produzindo comida de sobra. E mais uma vez vemos também a multidão, que apesar de ter recebido mais um milagre de Jesus, não conseguiram perceber quem estava mesmo ali diante dos seus olhos. Tinham recebido o milagre, mas não tinham recebido Jesus. Jesus estava à procura de ver corações rendidos a ele. E em vez das pessoas estarem a pensar: o que é que Jesus pode fazer por mim? Quero que ele seja o meu rei. As pessoas dali deviam estar a pensar: o que é que eu posso fazer por Jesus? Como é que eu posso entregar a minha vida ao seu serviço? Houve ali uma pessoa
que deu tudo o que tinha. Foi o herói daquele dia. Foi um rapazinho que tinha uma oferta muito singela, muito pequenina, de 5 pães, 2 peixes. Mas ele deu tudo o que tinha a Jesus. E com isso Jesus deu de comer a mais de 10.000 pessoas. E tu? O que é que tu tens para oferecer a Jesus?